Boa noite. Você é feliz? Difícil, né? Ser feliz num mundo tão conturbado, com tantos problemas, tantas preocupações. Mas nós podemos nos refugiar em Jesus, falar com Ele, lançar sobre Ele toda a ansiedade, estar na presença dEle, mesmo que em silêncio, nos escondendo em Jesus. Essa é a maneira da felicidade do cristão. Ele se alegra no Senhor, de que o Senhor está ouvindo, de que o Senhor não se esquece. Nós sabemos que Deus tem um plano perfeito. Nesse mundo, querido, nós vamos sempre ter lutas, nós vamos combater o bom combate, mas em Jesus nós podemos dizer: sou feliz, porque Ele traz ao nosso coração consolo, a verdadeira presença de Deus. Vamos cantar o hino 398, Sou Feliz. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dura mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Salmo 84, a parte A do versículo 5. Vamos continuar com você o que começamos na sexta-feira, próxima passada, no Salmo 84. Nós estamos decorando com você esse versículo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Do Salmo 84, 5. Bem-aventurado quer dizer muito feliz. Nós não somos felizes em Jesus porque não temos problema. O cristão não é diferente do não cristão. Aqui nesse mundo, o sol vem sobre todos. A chuva vem sobre todos. É claro que Deus tem um cuidado especial com os seus filhos, socorrendo, consolando, cuidando dos seus filhos.
Mas todos nós temos problemas, cristãos e não cristãos, ateus e não ateus. Nesse mundo decaído, pecador, temos problemas, todos temos problemas. Mas há uma grande diferença do cristão para o não cristão, do ateu para o não ateu. Esse salmo, o contexto dele fala: o pardal encontrou casa, no versículo 3 do Salmo 84, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E ele aí continua, o versículo 4 do Salmo 84. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, está vendo a presença do vale árido, da dificuldade, faz dele, do vale árido, um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Então, nosso Deus, querido, ele nos ensina que ele é para nós refúgio. Nosso Deus, a quem podemos buscar. E ele nos ensina a buscá-lo em primeiro lugar. E ele nos ensina, em Mateus capítulo 6, a palavra de Deus deixa um princípio. Jesus era um homem de oração, mesmo sendo Deus. Ele deixava a multidão que o seguia para ouvir os seus ensinamentos, para receber os seus milagres. E ele era acompanhado por essa multidão, às vezes passava 3 dias sem tempo para comer, sem tempo para dormir, mas ele deixava a multidão e ia para um lugar solitário para falar com o Pai, para orar. Jesus tinha vida de oração. Os apóstolos viram isso em Jesus e pediram: nos ensine a orar, porque a força de Jesus, que sendo Deus se fez homem, se esvaziou da sua glória, e o que ele fez aqui foi no poder do Espírito Santo. Então ele ensinou aos seus discípulos o Pai Nosso, que é um modelo de oração, um modelo para fazermos nossas orações. Ele nos ensinou a ir ao Pai. A Bíblia nos ensina em outros versículos, como por exemplo João 14, 6, 1 Timóteo 2, 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Jesus se tornou a justiça de Deus, ele se tornou capacitado com o seu sacrifício suficiente para, junto ao Pai, ser o nosso mediador, o nosso intercessor. É ele que roga ao Pai por nós. Então, Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. E uma das partes do Pai Nosso que você já conhece, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, esse princípio que ele nos ajuda a viver melhor. Deus nos ensina que o pão de cada dia, a viver um dia de cada vez. Então, Mateus 6, ele continua falando sobre isso no versículo 25, depois de ensinar o Pai Nosso, ele também disse, Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Interessante que os psicólogos, um deles que eu já li bastante, Augusto Cury, fala que um processo que ajuda a curar a depressão é observar as coisas simples da vida. Hoje nós temos perdido esse hábito, ficando só no celular, no computador, uma vida apressada que não tem tempo para nada. Mas é preciso observar, a natureza proclama a glória de Deus. Precisamos viver um dia de cada vez. E nesse dia, cada dia, ter tempo para parar um pouco. Isso vai nos fazer bem, isso vai aquietar o nosso coração. A meditação do cristão
ela é em Deus, é em Jesus. Não é esvaziar a sua mente e entrar no ocultismo e nem saber com quem está tendo esse relacionamento. Não. Nós buscamos a Deus, o Criador, por meio de Jesus. E observando a natureza, nós adoramos a Deus, não a natureza. Contemplando o pôr do sol, observando os pássaros, observando tudo que foi criado. E ele diz, observe as aves dos céus, né? Deus cuida delas. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Nós temos que ter consciência, querido, de que nós temos valor. Deus nos deu valor em Jesus. Eu tenho valor. Você deve dizer isso para você. Eu tenho valor diante de Deus. Ele cuida de mim, ele se importa, ele não se esquece, ele tem planos ao meu respeito. Então eu vou buscá-lo cada dia. Não basta uma vez por semana você frequentar um lugar religioso, uma igreja. Qualquer lugar, se reunir é importante com outras pessoas. Você precisa realmente frequentar. Agora na pandemia não é possível, mas quando for possível, precisa frequentar a igreja. Mas você precisa também, pessoalmente, individualmente, todos os dias buscar essa força em Deus. Agradecer, ser agradecido. Porque, querido, vamos pensar, vamos ser inteligentes. Por que Deus abençoaria uma pessoa que nunca é agradecida? Talvez você ache, mas eu queria aquilo e não consegui. Procure enxergar as bênçãos, querido. Você está passando fome? Você não tem tomado banho? Você não tem onde dormir? Enxergue as bênçãos. Comece cada dia agradecendo. Comece a exercitar o agradecimento. Hoje se dá muito valor ao exercício físico. Tem pessoas que têm tempo para fazer academia. 1 hora, até mais. Mas nunca encontram tempo para a oração. Coloque na sua agenda, dê prioridade. A Bíblia diz, vão de força em força. Então, cada dia nós temos que buscar o pão de cada dia. Tanto físico quanto material. A Bíblia, ela incentiva o trabalho. A Bíblia, ela ensina que foi Deus quem criou o trabalho. Já deu trabalho a Adão e Eva antes do pecado existir. E ele diz, 6 dias trabalharás. Então o trabalho é de Deus, mas nós precisamos também lembrar que precisamos do pão espiritual. E como vamos obtê-lo? Através da oração, através da leitura da palavra. E a gente precisa encontrar tempo, não o resto do nosso tempo. Quando sobrar. Que a gente for pensar em sobrar, nunca sobra. Na correria do nosso dia a dia. Então, a palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, está o seu coração. O que você valoriza? Encontre tempo. Peça a Deus ajuda, abra seu coração diante do seu Deus, diante de Deus, o Criador, o Deus verdadeiro. Peça ajuda. Fale para Ele da dificuldade que você tem de buscá-lo. Não faça isso como uma religiosidade. Faça de Deus o seu amigo. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. E se foi grande a glória de Deus sobre Moisés, quanto maior será a glória de Deus sobre nós por meio de Jesus. Então busque o pão de cada dia. Beba da água do seu espírito todo o tempo, falando com Deus o tempo todo. A Bíblia diz orai sem cessar. É a única maneira de ser feliz nesse mundo conturbado. De ter a ajuda do alto. É cada dia. Então ele vai falando sobre o cuidado de Deus. No final do capítulo 6, ele diz, busca, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Às vezes nós vivemos na expectativa de algo, de um emprego, de um casamento, de sucesso. Mas Deus nos manda viver o hoje bem. Há uma ideia mundana. Eu vou comer e beber que eu vou morrer.
aproveitar ao máximo hoje, que amanhã eu vou morrer mesmo, não vou levar nada, mas não é esse sentido que a Bíblia ensina. Ela manda sim viver o hoje bem, mas não é esbanjando, não é aproveitando nos prazeres do mundo, mas é viver o hoje dependendo de Deus, se refugiando em Deus, confiando em Deus, tendo fé, se alegrando no Senhor, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Sim, a vida vai passar, nós vamos morrer, mas a vida não termina com a morte. Jesus morreu por nós e ressuscitou, e Ele vai nos ressuscitar. E Ele nos manda, querido, viver um dia de cada vez, confiando no cuidado dele, enfrentando o mal de cada dia. Lembrando que nós estamos num mundo decaído, que o mundo não é perfeito, não porque Deus não fez perfeito, mas porque o homem pecou. O homem é pecador, por isso Deus precisou enviar Jesus. Então ele diz, basta ao dia o seu próprio mal. Mas eu quero pensar com você também, que a palavra de Deus diz em Lamentações 3, 23 a 25, eu quero ler esse texto, que nos diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha só, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o buscam. Então Deus nos ensina, nós não somos perfeitos, mas o que nos sustenta é a sua misericórdia. Deus, querido, sabe que você não é perfeito, mas Ele sabe que a sua misericórdia sobre você é que te sustenta. Então, querido, não é porque você não vai falhar, mas porque você vai confiar na misericórdia de Deus. Então, busque o pão de cada dia, a força de cada dia, vá de força em força, vá confiando na misericórdia que se renova a cada manhã. Eu quero ler para você uma ilustração e diz o seguinte: na velhice as forças decaem e não conseguimos mais realizar tudo o que fazíamos antes. Quando Charles Simeon, pregador anglicano do século XIX, aposentou-se depois de 54 anos de ministério, um amigo descobriu que ele ainda se levantava 4 horas todos os dias para orar e estudar as Escrituras. Quando lhe sugeriram que fosse menos rigoroso nesse aspecto, ele rebateu: não devo correr com todo afinco agora que avisto a linha de chegada? Que lindo, meu amado. Charles Simeon. Ele já era aposentado, mas continuava buscando o Senhor de madrugada. Ele não fazia isso porque era pastor, enquanto trabalhava. Mas ele disse, vou parar de orar agora que estou na linha de chegada? Vou levantar mais tarde? Não, querido. Encontre tempo para Deus e você vai encontrar força. Abra seu coração para Ele, para agradecer. Conte tudo. Abra seu coração, conte suas revoltas, conte suas expectativas, conte tudo. Fale com Deus como um amigo. Se você não conseguir orar de joelhos, porque você dorme ajoelhado, ore andando, encontre um lugar. Mas ore, querido. Leia a sua palavra. Onde está o seu tesouro? Valorize Deus, valorize a oração. É o que vale a pena. O mais nesse mundo, tudo vai passar. Antes que seja tarde. Antes que você viva a vida em vão. Busque o pão de cada dia. Renove-se na misericórdia de cada dia. A palavra de Deus nos ensina a juntar tesouros lá no alto, onde a ferrugem não corrói e onde o ladrão não rouba. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 12, olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente, é isso que nos dá força. O que nos dá força, querida, é saber que nele a vida pode não ser perfeita, podemos não ter tudo o que nós imaginávamos, mas nele nós estamos satisfeitos. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque Jesus nos ensinou, Pai, a orar.
a buscar o pão de cada dia, a beber da água do Espírito Santo a todo momento, a olhar para o alto, sabendo que a tua misericórdia se renova sobre nós cada manhã, e a valorizar os tesouros eternos e não os que são aqui da terra. Ajuda-nos a compreender melhor o teu evangelho, a viver a prática desse evangelho como Charles Simeon, que intensificou, continuou a sua busca, mesmo depois de aposentado. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém.